bem-vindo. Você que está por aí, uma boa noite, não consegui ver da Lúcia. direita, irmã Lúcia. Boa noite, irmã Lúcia. Deus Paz. abençoe a paz e a graça do Senhor sobre você e sua casa. E Amém. é uma alegria a gente já estar aqui nesse momento de comunhão. E eu quero convidar a irmã e a todos que vão chegando aí para a gente estar fazendo nosso momento de oração, apresentando aí o nosso culto, apresentando as nossas vidas em mais esse fim de domingo e início de semana, que o Senhor venha nos dar da sua graça e direção. Vamos orar? Santo Deus bendito, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos, estamos na Tua presença, ó Deus, aqui unidos como família, como igreja do Senhor, pedindo a Deus que venha conduzir nossos pensamentos, nossas palavras, venha, Senhor, nos orientar, ó Deus, nesse encontro aqui, e que o Senhor receba o nosso culto, receba a nossa adoração e o nosso louvor. Venha, Senhor, alcançar a cada um que entrar neste momento de culto, venha, ó Deus, suprindo, ó Deus, agindo segundo a situação em que se encontra e as necessidades, ó Pai, que o Senhor conhece bem de cada um. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, ser alimentados pelo Senhor, orientados pelo Senhor. Ó Pai, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor bem deseja, Senhor, como já desde esse momento inicial, por meio, Deus, dessa canção de adoração, nós somos orientados e inspirados a buscar ter uma posição de ânimo sujeita ao Senhor. Queremos ter um coração, ó Deus, tratado e submisso a Ti, como Cristo aqui viveu, ó Deus, sendo atento e obediente em tudo ao Senhor, Deus Pai. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a aprender com este exemplo que o Senhor Filho Jesus Cristo foi, o exemplo de um homem perfeito. Ó Pai, ajuda-nos em nossa pequena fé, aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queria convidar você, meu querido, minha querida, a nesta noite nós estarmos refletindo como o Senhor nos tem permitido, na sua palavra, no livro de Efésios, o capítulo 6, nós estamos refletindo uma série de mensagens que falaremos a respeito da armadura de Deus. O tema que estamos meditando aí ao longo dessas semanas todas é famílias fortes, igreja forte. E por isso, o chamamento da palavra de Deus, no verso 10 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E Paulo usa um exemplo do armamento do soldado romano para desmembrar vários aspectos, vários elementos da armadura de Deus, uma vestimenta espiritual, de forma muito apropriada. Ele traz essa comparação com a armadura que o soldado romano preparava-se para ir à batalha, tanto para o enfrentamento, como também para a sua própria defesa, assim também no caminhar, na jornada de um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo e agora passa a compreender que faz parte de um exército que tem um outro exército em oposição. E a sua vida, ela só pode ter êxito, ser bem sucedida nessa batalha contra um exército inimigo e o próprio mundo, além do próprio inimigo, o chamado diabo, Satanás. Nós temos o mundo e temos também a própria carne nossa.
Então, se não estivermos devidamente armados, arregimentados, assim, vestidos com aquilo que nos municia, que nos capacita, nós teremos muitas experiências de derrota. E esse olhar que nós estamos fazendo e ainda seguiremos fazendo nas próximas mensagens, como eu quero falar a você sobre as bases que a gente encontra na Palavra de Deus, as bases bíblicas para essa família forte. Então, olhando aqui, eu quero ainda ler com você, pedir a Deise para que nós novamente voltemos aos versos 11 a 13, 11 a 13 inicialmente, desse livro, dessa carta, de Efésios capítulo 6. Vamos ler do 11 ao 13? Por favor, amor. Vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 11 a 13. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém. Amém. Obrigado. Então, queridos, você pode perceber a gravidade que nós nos encontramos quando ele relata, descreve o adversário que está sobre nós. Ele fala sobre poderes e autoridades, dominadores desse mundo, dominadores deste mundo de trevas e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós estamos no mundo que a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus, que o mundo jaz no maligno. Existem dominadores que, pelo tempo que o Senhor Deus permite, estão atuando e com uma certa liberdade, porque nós entregamos, a humanidade entregou esta autoridade a eles quando rejeitamos a autoridade de Cristo sobre nós e sobre a própria natureza e o mundo, quando acatamos uma proposta mentirosa e que tinha uma sedutora mentira. E aí voltamos as costas para o Senhor, dando autoridade para este inimigo que se tornou o opositor nosso agora. Então, se nós não nos apropriarmos do que o Senhor Deus nos oferece, nós estaremos enfrentando esse tipo de adversário que ataca a gente sem parar, com estratégias das mais sutis e violentas, de todas as frentes e costas e lado. E se nós não tivermos o suporte, nós vamos ver o que tem acontecido, nós vamos experimentar o que tem acontecido em tantas famílias e vidas que vão à bancarrota, que vão em declínio no sentido espiritual, material, financeiro, muitas vezes físico, com a saúde, às vezes a questão do afeto, dos relacionamentos, a ponto das famílias se desintegrarem, famílias sendo destruídas, os divórcios acontecendo, porque a falta de vigilância, a falta de obediência mesmo. O Senhor dá para nós uma ordem, Ele dá o recurso, que é uma bênção para nós, mas ao mesmo tempo é uma ordem do Senhor de que nós nos revistamos, que nós vistamos esse armamento para estarmos batalhando a batalha que está diante de nós. E quando a gente desobedece, nós sucumbimos, nós mesmos, Então nós já vimos aí que as famílias espirituais não devem se descuidar da importância desse fortalecimento. Não podemos, não é uma coisa que a gente pode pensar se devo trazer para a minha vida esse recurso ou não. Isso é fato. E nesse momento eu quero olhar para você de que o segredo para a gente ter famílias fortes é a gente
a gente se apropriar da armadura oferecida por Deus. Esse é o segredo. O segredo revelado, né, há mais ou menos 2000 anos atrás. A gente fala segredo no sentido de, olha, você quer saber qual é o passo, qual é a chave para você abrir esse acesso, esse cômodo chamado vitória, família bem-sucedida, né, vida cristã estável? O nome é armadura de Deus. É o apropriar-se da armadura de Deus. Ela está disponível, ela já existe. Como toda sorte de bênçãos espirituais que o Senhor nos conquistou, que nos reservou, nos disponibilizou em Cristo. Agora, eu preciso me apropriar, você e a mim, né? Ele começa falando para a gente aqui, né, vistam toda a armadura de Deus, né? E é uma ordenança, é uma palavra, um chamamento, é um alerta, e ingênuo é você, somos nós, se a gente achar que com nossos recursos a gente vai avançar e ter vitória contra o inimigo número 1 das nossas almas. Então, só com esses recursos de Deus que a gente pode obter, entrar nessa batalha com chances de vitória. Então, quando aqui nós vemos a expressão toda a armadura, né, no verso 11, ela dá a ideia de uma coisa completa. Então, não é algo que eu posso tomar parte para ser e alcançar o resultado tendo apenas alguns elementos. Não é a armadura de Deus se não for ela completa. Isso quer dizer que a gente não pode estar usando a parte do equipamento dessa armadura escolhendo. Eu prefiro, eu gosto mais, né? Eu me identifico mais, né? Eu acho que essa é mais importante. Então eu não faço tanta questão, né? Eu me atento mais para uma e desprezo uma outra parte da armadura, né? Então a gente não pode escolher só o cinto da verdade e deixar de lado o escudo da fé, né? Para a gente ser forte, a gente deve como crentes, né? A gente deve também, não só como crentes individualmente, mas como família, a gente precisa se apropriar de todas esses elementos que o Senhor Deus coloca à nossa disposição. Toda essa armadura, ela é para os cristãos individualmente, mas a gente, aqui nesse período, nesse tempo, nós estamos observando que ela também, claramente e muito, muito obviamente, se aplica às famílias. Não é apenas o crente que deve colocar a armadura. Se de alguma maneira a gente está vivendo alguma... a gente está desassociando, a gente está olhando para o texto da palavra de Deus, essa orientação bíblica, e a gente faz algum tipo de aplicação para a nossa vida, e por alguma razão que a lógica, sei lá, que espiritualmente não caberia, não conseguiria nem aqui imaginar, mas que muitas vezes acontece da gente, na prática, fazer, a gente não conseguir aplicar, que esses elementos da armadura precisam ser ajustados para o cotidiano, para a vida familiar. Quando a gente faz essa diferença, ignora a família e pensa somente nós como aqueles que precisam, né, de alguma maneira ali viver a aplicação dessa armadura, tem alguma confusão que a gente precisa estar ajustando aqui, né? Então algumas pessoas às vezes têm uma caminhada, uma busca pessoal do Senhor, ou até mesmo envolvendo-se em atividades da igreja, atividades eclesiásticas, e às vezes deixando algumas responsabilidades familiares, alguns movimentos de preparo e fortalecimento da família, como que dando um certo exemplo prático de como isso às vezes acontece, né? O crente, né, o servo, a serva do Senhor, imagina que ele deve buscar Deus e ali fazer os seus propósitos, né? Vai para as programações, vai para a reunião de oração, às vezes vai para vigília ou para monte, o que for, e às vezes está ali a família, o cônjuge, os filhos, não sendo observados,
não sendo cuidados, não sendo atendidos naquilo que Deus estabeleceu que a gente deveria viver, agir, praticar, cuidar. E aí, às vezes, de repente, a pessoa se dá conta que perdeu. Às vezes o casamento está de uma maneira, uma crise no casamento, ou os filhos estão fora, já se desviando, desinteressados das coisas do reino de Deus, do conhecer o Senhor. Então, não podemos, de maneira nenhuma, ignorar que tudo isso que a gente está olhando a palavra de Deus falar, isso tem que ser aplicado na vivência da família, no cuidado da família, no fortalecimento da família. Então, e a gente vai estar esmiuçando isso também, até em mais algumas mensagens à frente também. Por que, eu pergunto, a gente deve usar essa armadura de Deus, né, expandindo um pouquinho, né, para proteger, para nos protegermos, as nossas famílias, dos ataques do inimigo, do diabo e do seu exército. E a família, a gente tem constatado isso, é uma realidade, que ela tem sido atacada nesses tempos, mais do que nunca, e o diabo, né, tem sido esse que tem tramado desde sempre as suas artimanhas de como desmantelar os vínculos familiares, a realidade familiar, e a gente só vai resistir se cada homem cristão, cada mulher cristã, cada casal, filho, sogra, avô, todos os elementos da família, colocar toda a armadura de Deus. Essa armadura que Deus coloca à nossa disposição. Então, eu destaco para você, olhando no sentido original da palavra, que está aqui colocada como vistam, e que na versão, né, Almeida vai dizer, revistam, a gente fala revistam-se de toda a armadura, ou vistam toda a armadura. Essa palavra, ela tem um sentido no verso 11, no início do verso 11, ela tem uma ideia de permanência. Ela fala do tempo em que a gente tem que trajar esses elementos todos aqui, essa armadura. Ele diz aqui, esse vestir, se é um vestimento, se não é uma coisa que eu vou só ali tocar, né, mas é alguma coisa que eu coloco em mim, essa ideia de permanência, que aqui a explicação do sentido original da palavra, quer dizer que é algo que eu coloco para viver, para estar com essa armadura o tempo todo. Ao ser chamado por Deus, ao ser incluído no reino de Deus, na família de Deus, no rebanho, né, nas fileiras aí do exército de Deus, é como se nós estivéssemos sendo conduzido aqui pelo comandante. Ele fala assim, olha aqui, ó, uma vez que você está alistado, vai ali dentro, né, e coloca ali no vestiário ali, coloca a sua armadura e vamos para a batalha. Se eu te chamei, ali é o local que você se prepara, coloca a armadura, porque para o que eu te chamei, você precisa ter essa armadura. Então, se você fizer essa comparação, se tiver esse olhar em relação a um exército de cada país, né, que está aí em vias, de repente, de entrar numa situação de conflito, você imagina ser chamado, alistado, como você vai estar sendo útil e não atingido, alvejado ali, caindo no meio da batalha, logo no início da batalha, se você não colocar o devido equipamento, não sair ali com o seu armamento, e com a roupa, e o capacete, o que for, você vai ser vítima. E aí, o Senhor está chamando a você e a mim, meu irmão, minha irmã, se você ainda não se despertou, né, de que estamos vivendo tempos de batalha, que é preciso estar preparado. Nós vemos aqui a relação desses elementos, dessa armadura. Você precisa estar preparado para o ataque, você precisa estar preparado para a defesa, né? Nós temos aqui cinturão da verdade, temos a couraça da justiça, temos o escudo da fé, nós temos a espada do Espírito, o calçado dos pés e o capacete da salvação. Esses elementos, todos eles
tem alguns uma função mais claramente de defesa, outras têm uma função de ataque, outras servem ora para ataque, ora para defesa. O que nós não podemos abrir mão é de ter conosco, ter em nós esse armamento, essa armadura. E eu quero trazer ainda mais uma palavra, caminhando para esse fechamento da reflexão dessa noite, que o objetivo aí do fortalecimento da família é que a gente resista às lutas contra o inimigo número 1, que é o diabo e todo o seu exército. O objetivo do fortalecimento familiar é que a gente resista às lutas contra o inimigo número 1 da família, o diabo e todo o seu exército. Você está se sentindo abatido? Você está sentindo aí efeitos, golpes que têm sido desferidos contra você e sua família? Então, eu quero lembrar a você, quero avisar a você que Deus tem para você e para mim, tem recurso. Ele tem elemento para você caminhar de forma segura, vitoriosa, em meio a essa batalha, até que o Senhor te chame e nos chame. A palavra de Deus vai dizer: para poderem ficar firmes contra as ciladas. O objetivo, né, desse fortalecimento, né, dessa armadura, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O Paulo está alertando que existem forças que estão tentando nos derrotar. Derrotar a igreja, a família, e ele está falando com todas as letras quem é esse inimigo, esse adversário. Ele usa uma palavra que não aparece em outro lugar, que é a palavra cilada. Cilada, essa palavra tem o significado, a ideia de estratagema, de esquema, de manobra, plano de guerra para enganar e confundir o inimigo. Isso é a cilada, ou até no plural, ciladas são o que o diabo tem armado contra a minha e a sua família, contra as famílias em geral. Se ele desestrutura a família, ele atinge os elementos dessa família, ele atinge a igreja, ele atinge a sociedade em geral. E esse tem sido o plano por milênios do inimigo. O diabo ele tem um plano para acabar com o nosso casamento, com o seu casamento. Ele tem um plano traçado para afastar os seus filhos dos caminhos do Senhor. Ele tem um esquema para conduzir e induzir, atrair você a trair o seu cônjuge. Ele tem um plano, um projeto para levar você, jovem, a pecar, a cair na área sexual. O diabo tem um plano para afastar você, sogra, da sua nora, do seu genro, você, nora, genro, se afastar da sua sogra ou do seu sogro. O diabo tem plano para minar o valor que a igreja tem para sua família. Ele tem um plano de, se ele mina no meio da família o valor da igreja para cada membro ali da família, dos filhos, ele atinge de maneira também muito preciosa e perigosa, porque nós fomos feitos e colocados pelo Senhor para estarmos agregados numa congregação, num corpo espiritual chamado igreja. E se a própria família não entende isso, e ao contrário, transmite essa falta de valor ou desmerecimento da igreja para os membros da família, esses membros eles vão se enfraquecer, porque ao se afastarem, ao se desconectarem do corpo igreja, eles vão ser enfraquecidos. Eles não vão ter a munição
para estar devidamente prontos para encarar o inimigo das nossas almas. Então, um determinado pastor, líder escocês, líder religioso, líder eclesiástico, ele, num comentário sobre a carta aos Efésios, ele diz: o diabo, que é o querubim decaído, ele tem seus métodos, sua estratégia, com milhares de anos de experiência. Se o Filho de Deus não for instruído pelo Senhor e pela sua palavra, ele será apanhado, desprevenido, por causa das suas concepções irreais, ele será vencido. Alguém que tem uma experiência milenar está trabalhando contra nós, que temos agora décadas de vida. Se a gente não se apropriar do que já existe, né, há séculos, preparado pelo Senhor para ser a nossa defesa, fatalmente você e eu estaremos fadados à derrota. E ele continua dizendo ainda: Satanás tem manobras adaptadas para cada pessoa, para cada situação, cada esforço para progredir. O seu esforço de avançar em alguma coisa, se você não estiver ligado, conectado com Deus, com esse armamento chamado armadura de Deus, com todos os elementos que o compõem, ele sabe como minar qualquer estratégia, qualquer movimento seu de tentar avançar, como família e como servo do Senhor. Ele tem uma manobra para cada marido, para cada pai, para cada filho, para cada mulher, para cada esposa, para cada adulto solteiro, para cada jovem. Ele sabe. Ele não nasceu ontem, perdão, é uma expressão tão simples, mas é exatamente isso. É alguém que, além de ter todo o potencial, por ser um ser espiritual, né, ele foi um anjo de alta posição, muito capacitado por Deus, mas decaiu, foi afastado ali, né, expulso dos céus, e o Senhor tem dado a ele esse tempo ainda de ação. Ele não tem um poder maior do que o poder de Deus. O problema é que nós, filhos de Deus, não lançamos mãos do poder que Deus nos dá, para caminharmos, para combatermos, para resistirmos a Ele. E Ele, se for somente com a minha capacidade, Ele tem muito mais condições, porque Ele tem milênios de existência e uma capacidade intelectual e espiritual que eu não tenho. Com a minha própria carne eu não tenho. Com a minha própria, somente a minha mente, não. Então é tolice você, eu, avançarmos, queremos superarmos as adversidades, sermos vitoriosos espiritualmente, se não pegarmos o que o Senhor está nos entregando. Toma aqui, meu filho e minha filha. Esse é o armamento, esse é o recurso que eu tenho para você. Não tem uma invenção, não tem uma campanha, não tem vou comprar um colete do sei lá quem, fazer uma campanha de 21 dias. Se for uma campanha, mas você faz a campanha. Se for está orando 21 dias, lendo a palavra 21 dias, você está usando parte do armamento de Deus. Não é uns 21 dias que é algo especial, a campanha A, B ou C, que será da igreja ou do quem for. Agora não adianta fazer uma campanha ali, de estar indo em determinado lugar, ou assistindo um determinado programa, por X dias, ou indo em determinado local. Se não viver o que o Senhor Deus está falando, se não andar segundo os preceitos e tomar posse do que Ele está mandando, que a gente use o armamento que Ele está falando aqui, que é a obediência na prática da palavra de Deus, não adianta a campanha que for, porque a vitória não é do pastor nem da igreja, porque faz isso ou porque fala aquilo. A vitória é do Senhor Jesus. A vitória vem da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus. A rocha que a casa construída sobre ela não cai, né? A casa que quer perseverar, persistir nas tempestades, ela precisa ser construída na rocha, e a rocha é a obediência à palavra de Cristo, a obediência ao Evangelho, a obediência à palavra revelada aqui. Então não tem uma invenção que eu e você vamos fazer que
pule isso aqui, que facilite isso aqui. Não. Facilidade o inimigo vende para depois dar um laço e nos manter amarrado com ele na eternidade, por toda a eternidade. E o plano dele está sendo traçado, executado todos os dias nas regiões celestiais, a palavra diz. Ele não está trabalhando aqui, não é com um recursozinho mesmo seu, não. Em regiões elevadas, celestiais, com potencial, com um poder, que eu, humanamente, você, humanamente, não tem condição de equiparar sozinho, só por nós, com a nossa, né, imensa sabedoria, né, extremamente, estou aqui limitando, né, ironizando, nós não podemos nada sem o Senhor. Sem o Senhor nós somos nada. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. E a Bíblia, né, a palavra de Deus fala, a gente às vezes usa sem discernir muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas estando em Cristo. Se Cristo é aquele que me fortalece, fortalece a minha casa, a minha família, aí sim eu posso. Posso inclusive passar pelas lutas que vêm sobre nós, pelos ataques que virão, pela escassez que virá em algum momento, por uma enfermidade, por um óbito que virá. Eu não vou sucumbir, você, a família não vai ser destruída. Não importa, porque se estamos em Cristo, que é a rocha, firmado nele, na palavra dele, na vontade dele, nada pode abalar a minha, a sua família, a sua vida. Então, queridos... Você me permite uma palavrinha? Enquanto você estava falando a respeito desse assunto, eu vim dar uma olhadinha aqui na Bíblia do João. O João já até dormiu, irmãos, aqui do lado. O João ganhou de presente da tia Rosana e do tio Jailson e dos primos uma Bíblia muito interessante chamada Bíblia do Pequeno Guerreiro. E tem um trecho específico sobre a passagem de Efésios e algo que eu queria compartilhar com a igreja e com as famílias que vierem a ser alcançadas por essa gravação. Ele diz o seguinte, a respeito desse texto mesmo que a gente leu de Efésios, né? Quando os soldados vão para outro país, né, para outros países lutar contra os inimigos, eles sempre vão como um grupo e eles trabalham juntos para combater o exército inimigo. E aí ele pergunta, o que aconteceria se os soldados se confundissem? O que aconteceria se ao invés de lutar contra o exército inimigo, eles lutassem uns contra os outros, os soldados do próprio time, né? E aí ele propõe o seguinte, ele diz que o diabo, o inimigo, ele quer nos confundir. Ele quer que a gente lute contra os nossos, né? Contra a nossa própria família, contra os irmãos em Cristo, né? A nossa família espiritual. E aí ele sugere, não caia na armadilha do diabo. Né? Ajude a manter a paz na sua casa, na escola, na igreja. Procuremos formas de edificar uns aos outros ao invés de combater uns com os outros. Ele propõe, como é uma Bíblia escrita para as crianças e até adolescente, ele propõe uma atividade que eu acho que deve ser bem interessante. A gente ainda não fez aqui. Mas ele propõe assim, brinque em família, use bloquinhos e construa uma torre mais alto que você puder. O trabalho seu é construir a torre. O da outra pessoa da sua família é destruir essa torre. E veja até que altura você consegue chegar. Eu imagino que a gente vai ficar sempre em 2 bloquinhos, né? Bota o segundo, o outro destrói. Bota o segundo, o outro destrói. E ele propõe, agora tente de novo, mas dessa vez com a ajuda da outra pessoa. E compare as torres. Veja qual das torres ficou mais alta. De igual modo, o reino de Deus fica maior, o reino de Deus cresce, fica mais visível e fica mais forte quando nós trabalhamos juntos, em família, para vencer o mal. Amém. Então, juntando aí, agregando essa palavra, a gente fecha aqui a nossa reflexão. Precisamos nos unir. Nessa luta, nessa batalha que é espiritual, todos precisam se juntar, dar as mãos, colocar esse armamento em Deus, que Deus nos apresenta, nos entrega, nos oferece, né, e nos ordena a colocar. E aí, essa batalha espiritual, todos de mãos dadas, na família, unida, de mãos dadas, e também na família de Cristo, a igreja, a gente se apoia também para alcançar esse objetivo do fortalecimento,
da igreja. Assim a gente vai alcançar os nossos objetivos. Então, que o Senhor Deus nos ajude a você, a mim, a todos nós, nossa casa, a sua casa, a alcançar este fortalecimento. Amém? Amém. Vamos louvar então o Senhor ainda? Vamos louvá-lo com música, né? A gente louva quando aprende da palavra dele, com a nossa atenção. Vamos louvá-lo com música também agora. Convido você a cantar aí conosco, se você conhece, se precisar procura aí rapidinho a letra. A canção Depois da Cruz. A gente vai cantar sempre lembrando que cada um desses elementos, né, da armadura de Deus foi conquistada por Cristo na cruz. Nós temos acesso a todo esse arsenal de Deus para nós em Cristo Jesus. Convido você a cantar conosco e enquanto cantamos, se você tem os seus motivos de oração, seja um agradecimento, seja uma intercessão, uma súplica, registre aí nos comentários. Eu não sei se a gente está com alguma dificuldade de internet. Até agora o único que chegou aqui para mim foi da irmã Raquel, é um agradecimento, né? Deus ouviu e respondeu positivamente as nossas orações e o senhor João parece que já está recuperado. Depois eu vou ler aqui direitinho o agradecimento. Mas se você quiser, deixe também seu motivo de oração para a gente orar juntos daqui a pouquinho. E agora, eu não sei se a gente desativou ali né, os comentários, porque não aparece mais ali. Mas... não, aqui para mim até aparece. Aqui eu tô com o meu pingoio aqui dormindo e aí tá mais complexo aqui um pouquinho. Mas vamos lá. Depois da cruz.
cruz, como falamos aí numa das mensagens dessas últimas semanas, morrer para o domínio do pecado, aquela velha vida, onde nós é que alcançávamos alguma coisa ou não alcançávamos nada de concreto, nada de belo, ou nada daquilo que o Senhor Deus tem para nós de elevado, de vitorioso, de harmonia, de paz e de amor. Mas quando a gente morre para esses pensamentos, morre para nós mesmos ali junto com Cristo, nos entregando, nos rendendo a Ele, vamos a Ele, Ele nos dá um novo viver com o mesmo poder dele agindo em nós agora, nos capacitando agora a caminhar em novidade de vida. As coisas velhas passaram e eis que são trazidas coisas novas para vivermos, para conhecermos, para andarmos nela. E é isso que o Senhor tem para nós, né? Em Cristo, com a fé em Cristo, com a confiança em Cristo, dando ouvidos e andando na palavra dele, nós seremos os vitoriosos nesse caminho, né? Eu quero, antes de orarmos, encerrando, falar da expectativa que temos de nos próximos, quem sabe, essa semana, se não houver nenhum tipo de palavra, nenhum tipo de manifestação revertendo aí a decisão de abertura gradual, provavelmente nós estaremos anunciando aos irmãos para no domingo a gente está recomeçando, né, voltando às atividades. Então aguarde ao longo da semana, porque nós estaremos aí administrando e passando as orientações para vocês, e vai ser uma alegria, é uma grande expectativa e ansiedade nossa poder estar revendo toda a igreja, a família da igreja reunida e matando aí a saudade de alguns dos irmãos aí, no sentido pessoalmente, temos um tempo que não nos vimos, né? Então, vamos orar para que o Senhor permita e continue agindo, né, ainda com esse retorno, mas que o Senhor continue agindo na recuperação e na obra necessária em toda a nossa nação, o estado do Rio de Janeiro, o município também, bom? Então, quero pedir a você também que esteja colocando aí, para estarmos acompanhando os seus pedidos de oração ao longo da semana. Se tiver ainda agora algum pedido de oração... Temos. A irmã Lúcia pede oração pela família. E a irmã Raquel coloca aqui pra gente um motivo de agradecimento. Ela agradece as orações pelo pai do sobrinho dela, o seu João, que teve internado com coronavírus há 1 mês. E ele já teve alta, já está em casa. Glória ela diz: toda a honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém. Então, agradecimento pela recuperação do seu João e pedido pela família da irmã Lúcia Rosa. Eu também quero pedir, apesar de eu não lembrar nesse momento o nome, mas há uma amiga da minha irmã que estava voltando agora para Jesus, estava afastada do Senhor, estava retornando agora para Jesus. E ela também está hospitalizada e infelizmente o quadro dela tem evoluído muito rapidamente e ela não está bem, ela está em coma, ela está com a função renal prejudicada. Ela infelizmente é uma mulher jovem, mas a doença tem avançado, tem progredido nela. Eu não lembro o nome, mas o Senhor sabe de quem nós estamos falando, então pedi também que o Senhor tenha misericórdia da vida dela e da família dela, esposo e uma filha. O Senhor abençoe a cada um deles. Sim. Vamos juntar agora em oração? Senhor Deus bendito, na Tua presença nos encontramos, ó Pai, mais uma vez. Ó Pai, agradecidos porque o Senhor nos deu esse tempo juntos aqui, esse tempo, Deus, diante da Tua palavra, esse tempo, Deus, em adoração, em culto. Ó Pai, nós queremos agradecer, ó Pai, pela oportunidade, Deus, de estarmos, ó Deus, proclamando, meditando, anunciando a Tua palavra. Deus, que venha chegar, ó Deus, a cada coração, ó Deus, tanto a mensagem cantada, quanto as orações e a palavra lida e explicada, ministrada. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, produzir na vida de cada pessoa, de cada família, os resultados, os frutos, ó Deus, que necessitam.
ó Pai, vai gerando, Senhor, a fé, vai gerando a confiança necessária, Senhor, a cada um. Renova o ânimo e a alegria, Senhor, desses homens, mulheres, famílias, ó Deus, que estão ao alcance desta palavra, desta gravação desse vídeo. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, agradecer pela obra do Senhor na vida do seu João, que a Deus esteve hospitalizado, ó Deus, por cerca de um mês, mas agora, pela graça do Senhor, ele se encontra em casa. Ó Deus, nós bendizemos e glorificamos o Senhor, aleluia, que é bom, e suas misericórdias, Deus, duram para sempre, renovam-se a cada manhã. Deus, colocamos, Senhor, a família, Senhor, também, esta conhecida, Senhor, amiga da Nilce, ó Pai, que se encontra também, ó Deus, hospitalizada, num quadro muito crítico e sensível, Deus. Ó Deus, contempla esta família, contempla esta mulher, essa senhora, ó Deus, e toda a sua família. Deus, nós sabemos que o Senhor tem o poder de fazer aquilo que é impossível aos homens. E nós pedimos, ó Deus, nos juntamos aqui em oração com todos aqueles que também estão orando por essa família, por esta senhora especialmente, ó Pai, pedindo que o Senhor venha, ó Deus, realizar a obra, Pai, que só o Senhor pode realizar. Ó Deus, sabemos que o Senhor também faz um movimento, faz, ó Deus, ações que são para além do nosso entendimento. Ó Pai, se o teu propósito e a sua intenção é de curar, ó Pai, nós nos alegramos e glorificamos e reconhecemos a tua ação soberana, Deus, mas que o Senhor venha agir na vida de cada elemento daquela família, Deus, e realizando uma obra, Senhor, que seja, Senhor, pela cura, se for assim a tua vontade, seja, Senhor, pelo passar, ó Deus, para a eternidade, que, ó Deus, cada um possa estar tendo uma experiência contigo, Deus, tendo uma aproximação do Senhor, se ainda não aconteceu, mas que possam voltar-se para Ti, entendendo a necessidade, Deus, de estar confiando no Senhor, toda a sua existência, a sua casa, individualmente também, sabendo que o Senhor é aquele que pode, Deus, nos garantir, pode nos dar suprimentos emocionais, espirituais, psíquicos, ó Deus. Então vai, Senhor, cercando esta família, ó Deus, nós pedimos que o Senhor faça ser um milagre, faça ser uma obra especial naquela vida que está internada, Pai. Mas confiamos na Tua soberania e nos Teus planos e propósitos. Deus, também colocamos a família da irmã Lúcia, Senhor, que pede, ó Deus, por cada elemento, ó Deus, e Tu sabes de forma especial quais são as preocupações, quais são os pedidos, ó Deus, que estão inclusos, ó Deus, nessa expressão da Tua serva. Vai alcançando cada um, seja nas questões de saúde, as questões de salvação, ó Deus, as questões financeiras, as questões familiares em geral, Deus, de relacionamentos, ó Deus, familiares, conjugal, ó Deus, entre pais e filhos. Senhor Deus, nós colocamos, ó Pai, a Tua serva também, que esteja fortalecendo, renovando a ela, ó Deus, a confiança em Ti, a alegria no Senhor, a sua saúde também, esteja cuidando e suprindo e protegendo. Amém. Pai, coloca as famílias em geral que estão, Senhor, também agora se juntando em oração, que o Senhor possa estar dando o renovo, ó Deus, o fortalecimento. Ajuda-nos, Senhor, estamos dia após dia, ó Deus, nos vestindo mantendo, Senhor, o vestir-se desta armadura, mantendo ela, Senhor, sobre nós, e, ó Deus, aprendendo como é o colocar de cada elemento, cada parte desta armadura, Pai, de maneira que possamos estar devidamente preparados, ó Deus, para a batalha que nossas famílias e nós mesmos nos encontramos diariamente contra os principados e poderes espirituais que atuam, Deus, contra nossas famílias e nossas vidas. Mas, ó Deus, nós servimos a Ti, aquele que é mais que vencedor, ó Deus, aquele que é vitorioso, é o Senhor dos exércitos, é o nosso general. Aleluia. Ó Pai, nós nos apoiamos e confiamos toda a nossa existência e nossa família, nossas famílias ao Senhor. Queremos, ó Pai, ser guiados. Fala-nos o que queremos ouvir. Fala-nos, ó Deus, e nos sujeitamos a Ti, para que o Senhor realmente, ó Pai, mude, arrume, ajuste tudo que for necessário. Ó Pai,
muda, molda, Senhor, nosso pensar, nosso sentir, ó Deus, aquilo que nós humanamente não temos dificuldade, Deus, para avançar e nos ajustarmos, que o Senhor venha, Senhor, nos mostrar os caminhos, ó Pai, ensinar-nos como servos teus, a avançarmos e sermos, ó Deus, como Cristo, seu Filho, foi o homem perfeito. Nós queremos aprender, que a Tua palavra, Senhor, esteja diante de nossos olhos constantemente, e o Teu Espírito venha nos trazer o entendimento e a sabedoria do alto, para estarmos, ó Deus, aplicando, ó Deus, vivendo o que o Senhor tem a nos falar. Não queremos, ó Deus, ser aqueles cheios de conhecimento, inchados, mas, ó Deus, queremos ser aqueles servos fiéis, que, ó Deus, andam debaixo da Tua palavra, a partir da Tua palavra, ó Deus, para que o Senhor seja glorificado, ao termos, ó Deus, uma vida que reflita o Teu caráter, a Tua santidade e a Tua vontade. Usa-nos, ó Deus, como luzeiros, ó Deus, como sal para ajudar na restauração, ó Deus, daqueles que necessitam, Senhor, de uma referência, de uma ajuda para sair da situação em que se encontra. Nós oramos assim, ó Pai, acreditando no Teu agir, na Tua ação, na Tua resposta. Dá-nos, Senhor, dias dessa semana ainda plenos de Ti, ó Deus, cheios da Tua revelação e da Tua presença, experiências contigo. Nós oramos assim, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo conosco permaneçam, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. 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 Deus te abençoe, meus irmãos queridos. Um abraço, meus irmãos. Até o próximo encontro, quando o Senhor nos permitir. Boa semana.